amém. Glória a Deus por tudo isso. Mas, por ser uma história tão conhecida, por ser uma passagem da Bíblia tão conhecida, que eu acredito que todos aqui já devem, pelo menos, ter ouvido falar. Talvez você não sabe aonde está, mas você já ouviu falar. E talvez por ser uma passagem tão conhecida assim, às vezes a gente acaba deixando ela passar. E a gente só usa as frases de efeito da passagem, que quem mandou largar a rede. Mas você sabe o contexto dessa passagem? Você sabe o que aconteceu realmente nessa passagem até que tudo aconteça? E aí às vezes eu te pergunto, você sabe que existem duas pescas? Às vezes a gente escuta tanto falar da pesca, da pesca, da pesca, da pesca milagrosa, mas a gente não procura entender. E eu queria te perguntar, não precisa responder, mas responda para você. Você sabe que na Bíblia tem duas passagens sobre a pesca milagrosa? Tem Bíblia que vai falar que pesca maravilhosa e pesca milagrosa, mas tem a primeira pesca e tem a segunda pesca. A primeira pesca, ela acontece lá no início dos evangelhos. Ela acontece, eu vou usar o livro de Lucas para falar sobre essa pesca, mas ela acontece lá no início, quando uns caras estão lá, foram pescar, não conseguiram. Então Jesus aparece, Jesus dá a direção, os caras jogam a rede e voltam com muitos peixes. E nós também temos a pesca lá de João 21, que é uma pesca muito parecida com a primeira, mas em outro contexto. Nesse contexto, Jesus já tinha ressuscitado. Nós temos essas duas pescas tão parecidas, mas em momentos tão diferentes da Bíblia. E talvez a gente fala tanto da pesca milagrosa, tanto da pesca milagrosa, tanto que a gente vai lançar a rede, Deus vai dar direção e a gente vai voltar com a rede cheia, mas talvez a gente não conheça a fundo e nunca estudou a fundo essa passagem, por ser uma passagem muito conhecida. Às vezes a gente entra no automático com as passagens, ou com a passagem. Às vezes você nem sabia que tem duas, você achava que era uma só. Então eu te convido a vir comigo lá em Lucas 5, que vai dizer assim, Lucas 5, do versículo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, a seguir ou seguir. Amém? Irmãos, essa primeira passagem, essa primeira pesca, ela acontece lá no início do Evangelho. Alguns discípulos participam das duas pescas,
Mas eu quero trazer ênfase para Simão, que é Pedro. Foi nesse momento, foi nessa pesca que Simão Pedro começou a seguir Jesus. Foi nessa pesca que ele deixou tudo e ele começou a seguir Jesus. Então, nós podemos ver que lá nessa passagem de Lucas, Simão Pedro ele viveu um milagre e então ele começou a seguir Jesus. A primeira pesca que está falando lá no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, ela é uma pesca onde Jesus usou aquele momento para que Simão se convertesse, para que Simão entendesse o seu chamado, para que ele pudesse ser chamado. E ele entendeu, ele começou a seguir Jesus, ele viu aquilo que aconteceu. É algo inédito. Pensa bem, imagina você lá, num bar, lançou a rede, jogou, nada aconteceu. De repente, chega um cara que fala, então, pode lançar ali que você vai pegar. Mestre, mas nós já pescamos, não pegamos nada. E ele jogou e pescou. Então, naquele momento, essa primeira pesca, Jesus usa essa primeira pesca para mostrar para Pedro, para chamar Pedro, para que, quando eu falo Pedro, Simão, irmãos, me perdoa, é a mesma pessoa, Simão e Pedro, para chamar ele. Esse é o chamado dele. Então, vejam que Deus, ele usa de algumas circunstâncias para nos mostrar aquilo que ele quer com a gente, para nos trazer para perto. E assim foi. Ele começou a seguir Jesus. Ele viveu de milagre. Ele viveu um milagre ali naquele momento. E ele presenciou milagres. Não só com ele, mas ele foi um discípulo de Jesus. Ele foi um seguidor de Jesus. E ele começou a ver milagres, a ver curas, a ver libertações. Ele presenciou muito ensinamento. Ele andava com Jesus, ele passava o tempo dele com Jesus, ele aprendia com Jesus. Ele via das coisas que estavam acontecendo, porque ele começou a seguir Jesus através daquele momento, através daquele milagre que ele recebeu. E passou algum tempo, não só ele, mas os outros discípulos também começaram a andar, a ouvir as maravilhas, a ver as curas, a ver a libertação. Eles viveram milagres, eles ouviram de Jesus das coisas que iriam acontecer. Eles estavam sempre preparados a entender o que ia acontecer. Mas quando aconteceu, os discípulos ficaram meio perdidos, abatidos, sem direção. E depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu a primeira vez para os discípulos, ele apareceu a segunda vez para os discípulos e ele apareceu a terceira vez para os discípulos. E é sobre a terceira vez da aparição de Jesus, após Jesus ter ressuscitado, que eu quero falar essa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, Deus, mas que seja o Senhor através da minha vida, Pai. Que eu me diminua, Senhor, para que o Senhor me encha, para que o Senhor transborde, para que o Senhor fale, Deus, com cada um que está aqui, para que cada coração, Senhor, que entrou aqui essa noite te buscando, Senhor, saia entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado, saia daqui, Deus, te sentindo, Pai, mais latente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Pai, porque nós te
Amém? Amém? Amém. Irmãos, abra comigo lá em João 21. Abre lá, João 21, do versículo 1 até o 4. Vai dizer assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. É o mesmo mar. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Uau! Parece que eu estou te contando a mesma história que eu acabei de ler há um tempo atrás. Aqui a gente tem um mar, um barco, uma rede de volta vazia, tudo igual. Tudo igual. Tudo do mesmo jeito daquela história que nós acabamos de ler lá no início do Evangelho. Mas não é tudo igual. Não é tudo igual porque o tempo mudou. O tempo mudou. O que esses discípulos haviam vivido, em especial Pedro, Simão Pedro, mudou. Porque lá atrás, ele estava conhecendo a Jesus. Ele estava vivendo aquele milagre para abandonar tudo e seguir a Jesus. E agora, nesse momento, ele já tinha vivido tudo junto com Jesus. Ele já tinha andado com Jesus, ele já tinha visto, ele já tinha presenciado com os próprios olhos tudo aquilo que todos nós sabemos, toda a trajetória de Jesus, todo o Evangelho. Então, Simão Pedro volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta a pescar. Então nós estamos quase no mesmo cenário, mas dessa vez ele tem bagagem. Voltou aí uma bagagem para ele, que lá no primeiro ele abandonou. Tudo se fez novo. E ele começou a seguir Jesus. E agora, depois que Jesus ressuscitou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eles voltaram a fazer o que faziam antes. E aí, novamente, eles estão passando por problemas. Eles foram pescar, lançaram a rede e não pegaram nada. E o negócio mais louco de tudo é porque eles já passaram por isso. Talvez um ou outro nem sabia que tinha 2 pescas, porque às vezes você não abriu a Bíblia para ler, mas você escutou alguém falando sobre a pesca. E a pesca é muito parecida de uma para outra. Se às vezes a gente não se atentar em alguns detalhes, a gente não consegue perceber. Eles já haviam passado por tudo isso. Ele começou a seguir Jesus porque ele viveu um milagre numa pesca. E ele entendeu, porque Jesus chamou ele dizendo que ele não seria mais pescador de peixe, mas que ele seria pescador de gente. E ele voltou a pescar. Ele voltou para o mar. E aí lá no versículo 4 diz: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Eles voltaram a fazer, ele voltou a fazer aquilo que ele já fazia antes. E mesmo em meio ao problema, ele já tem vivido tudo aquilo que ele tinha vivido. Ele não reconheceu que era Jesus que estava ali na frente dele. E eu quero te perguntar, o que tem acontecido na sua vida que você não tem reconhecido Jesus? Muitas vezes, nós estamos passando por problemas iguais a problemas passados. Iguais a problemas que nós já entendemos e que Jesus já operou o milagre.
E nós esquecemos do que fomos chamados a fazer. E nós paramos de reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. Irmão, o que tem acontecido aí na sua vida que você está deixando de reconhecer a presença de Jesus? Eu sei que você já viveu muitos milagres. Eu sei que você já viu muita cura. Eu sei que você já viu muita libertação. Eu sei que você já viu e você já viveu. Mas chega um momento que a gente se sente sozinho. A gente acha que, mesmo que a gente já aprendeu, mesmo que a gente já leu, mesmo que a gente já sabe, mesmo que o ensinamento veio, mesmo que nós fomos ensinados a isso, nós nos sentimos sozinhos, nós achamos que aquilo não vai dar, não é pra mim, viver desse jeito aqui não dá, eu não consigo. E o que acontece? Voltamos a fazer o que fazíamos e paramos de reconhecer a presença de Deus. Você tem se sentido sozinho? Você tem achado aí que nada vai dar certo, que Deus me abandonou? Deus me abandonou. Você tem questionado Deus? Eu não fui escolhido, porque nada dá certo para mim. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Mas o Senhor sonda coração. Nós precisamos fazer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Nós temos que estar no caminho dele. Nós temos que estar prontos e apostos a responder aquilo que Ele tem mandado a gente fazer. E não aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Porque Ele vem dar chacoalhão de novo. Ele vem e Ele dá o chacoalhão de novo. E aqui Ele está colocando os caras no mesmo cenário. Ele coloca Pedro no mesmo cenário. O que Jesus te chamou para fazer que você não está fazendo? O que Jesus falou aí, ó? É isso. E você está falando, não dá não. Não, isso daí não é para mim não. Não, eu não consigo não. Não, isso daí, gente, é muito. Não dá. Não dá. Eu estou me sentindo insegura, eu estou me sentindo abandonada, eu estou me sentindo perdido. E aí eu te pergunto, qual tem sido a rede que você está jogando e está voltando vazia? Eu acho que todo mundo às vezes tem uma rede aí que volta vazia. Quando eu falo de rede, de lançar a rede e de voltar vazia, eu não falo sobre bens materiais, sobre dinheiro, mas eu falo sobre a nossa vida. Como está a sua vida? O que você tem feito? Qual tem sido a pesca que não trouxe nada para você se alimentar? Quais são as circunstâncias que têm te deixado confuso, com medo? Sabia que chegaria, mas tem feito você voltar a fazer o que você fazia antes e que não é chamado de Deus para sua vida. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, porque, irmão, nem tudo vai ser fácil. A vida do crente não é um docinho. A vida daquele que foi escolhido, que tem chamado e que tem propósito, não é um doce. Mas nós precisamos entender isso e ser firmes na direção que Deus dá para nós. Nós precisamos parar de fazer tudo aquilo que a gente fazia e voltar a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós precisamos confiar no que Deus tem mandado a gente fazer. Lá no versículo 5 vai dizer assim: Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?
Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Irmão, quando Jesus ele dá a direção, as coisas voltam a acontecer. Quando Jesus ele te fala: ó, joga ali, as coisas voltam a acontecer. E aí eu poderia até te dizer: a sua rede vai voltar cheia. Jesus vai te dar a direção, você vai jogar e a sua rede vai voltar cheia. E eu creio que quando você tiver a direção de Deus, a sua rede, ela vai voltar cheia. Talvez você está tendo um problema no seu casamento. Quando você tiver a direção de Deus, o seu casamento vai ficar maravilhoso. Às vezes você está tendo um problema no seu trabalho, o seu trabalho vai dar tudo certo. Às vezes você está tendo um problema com o relacionamento com seus filhos, e quando você tiver a direção de Deus, vai dar tudo certo. Eu creio em tudo isso. Mas o que a gente precisa entender desse texto é que quem está dando a direção é Jesus. Quem deu a direção para esses caras, para que eles voltassem com a rede cheia, foi Jesus. E eu te pergunto: como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Como você tem se relacionado com o Senhor? Porque esses caras, eles estavam em uma época que Jesus estava ali, encarnado, carne e osso, para falar com eles. Mas hoje nós vivemos uma época que o Espírito Santo de Deus ele habita dentro de nós. E como você tem alimentado esse relacionamento com o Senhor? Como você tem alimentado a sua intimidade com o Senhor? Quando nós não somos íntimos de alguém, nós não entendemos o que a pessoa está falando. Às vezes eu olho para o meu marido e só dele olhar para mim eu já sei o que ele quer falar. Só dele abrir o olho, fechar o olho, fazer um jeito lá, eu já sei se ele está gostando do negócio ou não está gostando do negócio. Eu já sei o que ele quer fazer. Como você tem tido o seu relacionamento com o Senhor para que Ele te dê a direção do que você tem que fazer? É fácil a gente chegar e falar: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, que no lugar da tua vergonha Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, mas vai ler o texto. Lá no texto está dizendo que quem deu a direção foi Jesus. E como você tem buscado a direção? Olhando o Instagram. E essa palavra ela me rasgou. Me rasgou. Porque às vezes a gente tem mais tempo para olhar o Instagram do que para olhar a Bíblia, para ler a Bíblia. Às vezes a gente tem mais tempo para olhar o Instagram do que para orar. Jejuar, então. E, irmão, essa palavra ela fala muito comigo, porque eu abri o celular e eu dou uma olhadinha no Instagram. Mas eu não abri o celular e eu dou uma olhadinha na Bíblia. Alguém aqui, toda vez que abre o celular, destrava o celular, vai lá no aplicativo da Bíblia e fala: pelo menos um versículo eu vou ler. Não. Eu às vezes acredito que não. Mas muita gente abriu o celular. Deixa eu só ver se alguém atualizou ali nos stories. É assim. E como tem sido o seu relacionamento com Deus para saber qual é a direção que Ele tem para você? Porque se você não tem relacionamento com Ele, como é que você vai entender o que Ele está falando? Como é que a gente entende o que Deus fala se você não entende o que Deus fala? O relacionamento com Deus não dá para ser só dentro da igreja, porque fica aquele relacionamento que muitos aqui têm, só de vista. Oi, tudo bem? O nosso relacionamento com Deus ele tem que ser todos os dias, porque é através da palavra dele que Ele vai revelar para nós a direção que Ele quer que nós tomemos. É através da palavra dele que Ele vai falar comigo e com você para te dizer qual é a direção que nós temos que tomar.
sua rede está pronta para voltar cheia de peixe, mas você está pronta para receber? Porque às vezes a gente não tem todo esse relacionamento. E eu não sei qual tem sido a sua rede. Eu não sei qual tem sido o seu problema. Eu não sei se o seu problema é no relacionamento. Eu não sei se o seu problema é no seu casamento. Eu não sei se o seu problema é financeiro, se o seu problema é profissional. Eu não sei. Às vezes, como nós não temos relacionamento com Deus e nós não sabemos qual é a direção que nós precisamos tomar para que essa rede, ao invés de vazia, ela volte cheia, nós pensamos em desistir. Aí a gente quer desistir da casa, a gente quer. Tem gente que quer separar, tem gente que quer parar de falar, tem gente que quer pedir demissão, porque nós esquecemos que não é um lugar, mas é a direção que é o mais importante. Às vezes a gente pensa e Deus falou grandemente ao meu coração que eu tinha que falar isso aqui, mas muitas vezes tem gente que pensa em tirar a própria vida para resolver o problema. E tirar a vida não vai resolver problema nenhum, só vai te trazer mais problema. Então a gente precisa entender, assim como o texto mostra, que o problema não era o mar, o problema não era a rede, o problema não era o peixe, o problema não era o pescador, o problema não era o horário, o problema não era nada disso. O problema era que eles precisavam entender qual era a direção que Jesus tinha para eles. O mar era o mesmo, tudo era o mesmo. E às vezes a gente quer se livrar do emprego para resolver um problema. Às vezes a gente quer terminar o nosso casamento para resolver um problema. Às vezes a gente quer parar de falar com alguém para resolver um problema. Às vezes a gente quer ficar perdido. Às vezes a gente quer tirar a vida para resolver um problema. Mas nós precisamos entender que o problema não está no lugar, mas que nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que Ele nos dê a direção. E quando a gente tem uma direção de Deus, a gente acha que é fácil. A gente olha o texto e fala, beleza, Jesus foi lá, falou para eles, joga ali e vai dar tudo certo. Os caras entraram no mar de novo, jogaram ali e deu tudo certo. Mas não é assim. Se a gente pensar no próprio texto, pensa como aqueles caras deviam estar cansados. Pensa como eles passaram a noite pescando e nada pegaram. E quando eles voltaram, sem nada ter pescado, Jesus vai lá e fala, viu, volta lá. Volta lá, que agora é a hora que você vai pescar. E muitas vezes, a direção de Deus, ela dói, ela é difícil, ela não é fácil. A direção de Deus é difícil. Assim como ali, às vezes a gente romantiza todo o texto. E a direção de Deus, ela não é fácil, assim como ela talvez não é fácil para mim e para você. Porque às vezes, Deus quer prover lá dentro daquele trabalho que você está. Mas às vezes a direção de Deus não dá você sair dali. Às vezes Deus dá umas direções pra gente que a gente fala, meu Deus, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Irmão, a direção que Deus dá às vezes não é fácil, mas nós precisamos entender se é de Deus ou não. E para isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade para entender qual é o direcionamento que Ele está nos dando. Por quê? Porque se o direcionamento for dele, você pode ter pescado a noite inteira, você pode estar cansado, você pode estar com o calo na mão, você pode estar pescando de sono. Se Ele mandou você fazer, você tem que fazer. O quão difícil é fazer, mas você tem que fazer, porque é a direção que Deus te deu.
diminua. Às vezes a gente acha que Deus não está olhando pra gente, ou a gente acha que comigo não vai dar certo. Aquele lá sempre prospera. Aquele lá sempre consegue. Mas não. É que talvez aquele lá já está num nível acima que você de intimidade com Deus, e ele já está seguindo a direção que Deus tem para a vida dele, porque Deus tem direção para a minha vida, que é diferente para a sua vida, que é diferente para a vida do outro. Mas ele quer que todos digam sim para aquilo que ele mandou a gente fazer. Ele quer que nós possamos seguir. Ele quer trazer tudo para nós, mas ele quer que a gente entenda aonde nós temos que ir, como nós temos que ir. Então, irmão, eu queria muito que você saísse daqui impactado mesmo em buscar a presença de Deus, em buscar ouvir a voz de Deus, em buscar ter intimidade com Deus. Se eu pudesse dar um aviso assim, girar tudo em um aviso, só vai dar certo se você buscar a direção de Deus. De outro jeito não dá certo, porque não é com a força do nosso braço. Não é com a força do nosso braço. E esse texto mostra exatamente isso, porque os caras foram lá com a força do braço deles, mas não pegaram nada. Não pegaram nada. Então que a gente possa sair impactado mesmo. Que o Senhor, Ele quer dar a direção, mas Ele quer relacionamento com a gente. Que a gente possa sair daqui acordando que Ele busca intimidade com a gente. Porque é a obediência que traz o milagre. Após a obediência veio o milagre. Nós precisamos ser obedientes. Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus faz do jeito que Ele quiser. Mas o texto mostra que nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Qual é o seu chamado? O que é que você está deixando aí para trás? O que é aí que um dia você largou tudo e hoje você voltou a fazer? Que um dia você se apaixonou e hoje você está vivendo a mesma coisa que você vivia há um tempo atrás? Faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Se você não tem nada, glória a Deus. Mas muita coisa, às vezes, por a gente passar por muitas coisas, a gente acaba voltando a fazer coisas que a gente já tinha deixado de fazer. Então, que nós possamos ser persistentes, que nós possamos ter intimidade, que nós possamos ter aquela intimidade mesmo que Deus fala assim pra você: não acredito. Você já fala: pai, perdão. Parei. É intimidade mesmo. Porque Jesus sabe tudo que a gente precisa. Jesus sabe de tudo que nós precisamos. E lá no versículo 9 vai mostrar isso. Lá no versículo 9 está escrito assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus sabe tudo que a gente precisa. Esses caras estavam lá, não pescaram nada. Jesus até pergunta se eles tinham comida, eles dizem que não. Então Jesus dá a direção para eles. Eles foram lá no mar para pescar. E quando eles voltam em terra, com aquele monte de peixe, já tinha brasa com peixe. Porque Jesus sabe de tudo que a gente precisa. Eles chegaram com um barco cheio, mas o peixe já estava lá. Ele sabe do que nós precisamos e Ele quer dar aquilo que nós precisamos.
voltado a fazer coisas que não eram para você fazer. Quando Jesus manda eles irem lá e eles pegam tudo aquele peixe de novo, olha que coisa louca, parece que eu estou te contando a mesma história, parece que eu estou dentro do mesmo texto, porque é tudo muito igual. Isso mostra que eles tinham voltado a uma estaca quase de início. O que tem feito você voltar? O que tem feito você não querer avançar, mas você retroceder? Jesus sabe tudo que você precisa. Jesus sabe de tudo que você precisa. E Ele vai fazer tudo para que você volte. Ele vai trazer momentos, mesmo em dificuldade, para que você se lembre de quem você é. Às vezes você está passando por coisas para que você se lembre que você é filho, para que você se lembre daquilo que você foi chamado. Ele já sabe o que você precisa. E quando os caras voltaram, já tinha peixe. E não só peixe, já tinha pão também. Tinha peixe e tinha pão. Porque Jesus, Ele não vai fazer só o que você precisa, Ele vai fazer muito mais do que você precisa. Quando você acha que você precisa de só peixe, quando você voltar em obediência, Ele vai te dar muito mais. E ali mostra isso, porque tinha peixe e tinha pão. Ele não precisava de nada daquilo, ele não precisava do peixe daqueles caras, mas ele precisava buscar aqueles caras. E hoje, muita rede que você não tem conseguido pescar nada, Deus está usando essa rede aí para pescar você de volta, para pescar tudo aquilo que um dia você já viu, um dia você já presenciou, um dia você já viveu tudo aquilo e hoje você esqueceu. Pedro, ele era pescador de peixe e Jesus lá na primeira pesca foi lá e falou: você agora será pescador de gente. E aí na segunda pesca a gente vê que novamente ele virou pescador de peixe. E Deus não quer, Jesus não quer, ele tem que ser pescador de pessoas. Então muitas coisas, muitos cenários acontecem para que você volte ali ao primeiro amor, para que você volte ali aonde Deus te chamou. Às vezes você está com o ministério totalmente enterrado. Às vezes você tem assim um potencial maravilhoso, Deus entregou grandes talentos na sua mão, e aí você pegou tudo e enterrou. Você pegou tudo e falou assim: Deus, agora não dá, mas quem disse que você manda? Quem disse que o tempo é seu? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a gente esquece disso, a gente tenta fazer tudo com as nossas mãos. E ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E Ele quer te dar mais. Hoje o seu problema, eu não sei qual é, mas eu quero que hoje você saia daqui sabendo que com a direção de Deus, você vai voltar ali ao primeiro amor. Você vai desenterrar tudo aquilo que você enterrou sem a permissão de Deus. Tudo aquilo que você jogou um monte de terra em cima e falou: deixa pra lá, Deus, depois eu faço. Às vezes você já foi uma pessoa completamente envolvida na igreja, foi líder de ministério, foi do louvor, foi do kids, foi da recepção. Talvez você tem muitos talentos aí escondidos e Deus está falando para você: viu? Que hora que você vai voltar? Eu não te chamei para pescar peixe, eu te chamei para pescar gente. Amém. Então que nós possamos entender que Deus já sabe o que a gente precisa. Nós que não sabemos. Nós não sabemos o que nós
te chamou. E jogue a sua rede na direção que Deus está mandando você jogar. Pode ser pela segunda vez. Ele estava fazendo isso com Pedro. Ele estava fazendo isso lá com Pedro. Ele colocou um cenário bem parecido para Pedro se lembrar de tudo aquilo que ele viveu. Então hoje Jesus está falando, viu? Lembra aí tudo que a gente viveu. Lembra aí. Se a gente voltar lá, Lucas 5:10 vai dizer que Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E após essa segunda pesca, uma conversa com Pedro, no versículo 15, Jesus vai dizer, Jesus não lembra? No versículo 15 vai dizer: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus deixa claro aqui o que ele quer de Pedro. E hoje Deus está deixando claro aqui o que ele quer de cada um de nós. Ele quer deixar claro no nosso coração o que ele quer de cada um de nós. Lá em Lucas, Jesus já tinha falado para ele que ele seria pescador de gente, mas ele precisou viver todo esse processo de novo para que ele fosse chamado aí pela segunda vez. Então hoje é um dia de recomeço. O que você fazia que hoje você não fez mais? O que Deus tem te chamado para fazer? Eu tenho certeza que cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos um chamado. Mas às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica inseguro. Deus já tinha dado a vitória, dado a palavra de vitória para Pedro. Ele já tinha tirado Pedro daquele cenário, mas Pedro voltou a fazer a mesma coisa. Mas Deus, ele tinha um propósito através da vida de Pedro. Mas quando tudo aconteceu, as coisas aconteciam, Pedro tomou essa atitude de largar tudo. Quando foi que você também tomou essa atitude de largar algumas coisas e deixar para trás? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus falou grandemente ao meu coração duas coisas. Tem gente que já viveu grandes coisas com o Senhor. Tem gente que já teve muitas experiências com Deus, mas por algum motivo a pessoa parou de sentir a presença de Deus, parou de reconhecer a presença de Deus. Mas assim como Pedro, Deus tem chamado novamente. Deus tem dado um chacoalhão aí novamente. Deus vai honrar, Deus vai fazer, Deus vai transformar. Essa palavra, algo assim sobre essa questão de suicídio é muito forte. Tem gente que às vezes quer abandonar a própria vida para parar de sofrer, quando na verdade
Com qual passagem de Pedro você se identifica mais? Você já viveu muitas coisas com o Senhor? Você já começou a seguir Jesus? Você já entendeu o seu propósito? Você já passou ali, já viveu muita coisa? E alguma coisa te estabilizou? Ou você ainda está lá em Lucas 5? Nunca teve um relacionamento com Jesus? Não conheceu ainda? Ele tem te chamado porque você está aqui. Mas você ainda não teve esse relacionamento com Ele. Você ainda não viveu esse milagre. Você ainda não viveu todo esse cenário para abandonar tudo e seguir Ele. Mas hoje é o dia. Então, eu quero que você agora coloque a mão aí no seu coração. E eu não sei qual é a situação que você está. Eu não sei com qual Pedro você tem se identificado mais. Eu não sei com qual momento, com qual pesca milagrosa você tem se identificado mais. Mas você e Deus sabe. Então, coloca a mão no seu coração. Começa a pensar em tudo aquilo que você tem passado. Começa a pensar nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dores. Começa a lembrar do seu relacionamento com Deus. Começa a fazer aí uma análise de tudo.
um coração latente a te conhecer. Que saia daqui, Pai, com vontade de viver tudo isso que esses caras viveram, Senhor. Glória a Deus.